Top 3 ETFs que eu tô bem de olho para 2025. Dois deles são internacionais, ligados ao dólar, e um deles é aqui para o Brasil, mais relacionado à renda fixa. Lembrando que esses ETFs, eles representam os setores, aqueles macroativos que representam uma classe, tá? Então, certamente você deve conhecer algum ETF parecido que, enfim, pode substituir esses que eu vou falar, mas relacionados àquela classe, ele pode fazer muito sentido, tá bom? E também, lembrando que alguns deles eu tenho mais expectativa de valorização realmente das cotas, e outros eu tenho um pouco mais expectativa para acumulação. Então, um deles eu acho que ele realmente pode valorizar bastante, e outros dois eu vejo que vai ter muita oportunidade boa para, enfim, ter a compra e realmente acumular algumas cotas deles. Então, começando aqui, o primeiro deles, famosíssimo SP500, né, o famoso IVVB11. O IVVB11 ele já tem aí uma série de, enfim, concorrentes e soluções similares, mas aqui para nós a grande questão em relação ao IVVB11 é que ele é um ativo que ele faz o mix. Então ele junta aqui os dois principais ativos relacionados à economia americana para nós brasileiros olhando daqui, né? Então é o dólar junto do mercado acionário dos Estados Unidos, tá? Então pode ver aqui a linhazinha mais de baixo é o dólar, essa linhazinha do meio é o SP500 lá para os americanos, e o IVVB11 está aqui, ó, ele é a soma dos dois basicamente, tá certo? Então o que acontece? Esse aqui é um ativo muito bom, deveria ter na carteira de quase todo mundo aí, né? Não tem uma regra geral, tá? Mas ele é um ativo muito interessante, só que ele tá enfim, muito próximo das máximas, né? Tanto dele em si, quanto do SP500 para os americanos, quanto do dólar. Então a chance da gente ver o dólar recuando um pouquinho, o SP500 recuando um pouquinho, é grande, tá? Pode ser que aconteça no mesmo momento, pode ser que aconteça separado, e isso vai ditar muito o comportamento do IVVB11 ou do SPY11 e assim por diante. De forma que a gente tem que ficar ligado, porque quando esses dois ativos, né, o S&P dos americanos e o dólar, eles caem juntos, isso pode abrir grandes oportunidades para você fazer aí compras do IVVB11 a preços mais baratos. Porque, de novo, é um ativo que eu vejo com ótimos olhos no médio e longo prazo. Historicamente, ele une dois mundos muito, muito bons. Porém, pô, gente, é complicado, né? Você querer ficar comprando pesado aqui nas máximas. Então, vai muito daquelas regras de bolsa, né? Faz a alocação ideal, faz um preço médio, vai fazendo DCA, não entra de uma vez só e vai fazendo uma exposição gradual. Então, hoje, o cenário, na minha opinião, para 2025 é que esse ativo ele abra boas oportunidades para compra, ou seja, que ele corrija um pouquinho, mas que vai ser melhor para comprar quando ele corrigir do que agora. Até por causa do Donald Trump assumindo a presidência, tem toda uma expectativa do mercado e a gente tem que ver se as coisas vão se concretizar mesmo, tá bom? Então é o tipo de ativo que fica no radar, mais do tipo, tô esperando para poder comprar, tá? E não alocar o máximo assim de cara e de uma vez só. E já comenta para mim qual é o seu top 3 de ETFs ou de ativos para 2025 que eu quero saber e eu vou responder todos os comentários. E para você que não conhece o Panorama Resulta Capital, essa ferramenta gratuita que eu criei, que eu faço análise dos ativos aqui nos vídeos, você pode acessar ela gratuitamente, é só acessar ali o link que está na bio, vai ter aqui o nosso site oficial, clicou aqui em Panorama, aí deixar os seus dados ali, você já vai ter acesso a tudo isso. O segundo ETF já relacionado aqui ao Brasil e renda fixa é o IMAB11. O IMAB11 ele é um ETF relacionado aos títulos de renda fixa, aí, títulos públicos, indexados aí ao IPCA+, aqueles híbridos, né? Esse é o ETF que pega basicamente todos os títulos públicos que são IPCA+, ele compra todos eles de uma vez, vai fazendo aí os rebalanceamentos da carteira e você fica exposto de forma muito neutra e diversificada a essa classe de renda fixa brasileira indexados ao IPCA+. Esse aqui é um ETF que eu vejo que ele tem um potencial de valorização acima da média. Por quê? Quando a gente avalia aqui o principal fator que faz esse ETF cair, basicamente é o prêmio de risco aí das taxas de juros, né? Então, quantos por cento o governo vai te remunerar naquele IPCA+, em relação a esse prêmio, né? E quanto mais alto é esse número, mais baixo esse título vai caindo. Ou seja, a gente viu IPCA mais 8, por exemplo, né? IPCA mais 7,5. Então, quanto mais alto esse mais 7,5 ou 8 vai subindo, mais barato esse título do IMAB11, por exemplo, vai caindo, tá? Então, aqui eu peguei, por exemplo, o IMAB11 aqui em candles, e aqui em cima, nessa linha contínua, tem aqui o BDAP11, que é basicamente esse prêmio aí do IPCA mais um número, né? Aqui tá
10,8, porque o que o mercado está exigindo é um pouco mais complexo para explicar. A moral da história é a seguinte: o prêmio que o mercado está exigindo, que o governo está pagando, esse mais 8, mais 10, IPCA mais não sei o que, ele está muito alto. Isso fez com que o preço de uma B11 caísse bastante. Então, não quer dizer que ele não pode mais cair, né? Ele pode cair mais aqui, ninguém tem bola de cristal, mas eu vejo que se essas taxas aqui elas ficarem paradas ou elas caírem um pouquinho, tem um potencial de valorização muito considerável, olhando assim para a marcação a mercado dos títulos IPCA+, tá bom? Então esse aqui é um ETF que eu estou mais de olho no sentido de potencial de valorização dele. Não é o tipo de ETF que você compra para sempre, nunca mais vende, talvez deixar uma parcela muito pequena no seu portfólio. Esse aqui é muito sensível em relação aos juros, em relação à economia, mas esse aqui é um ETF interessante para quem aí quer, enfim, quer e sabe, né, utilizar a marcação a mercado ao seu favor. Tá? Não é tão simples, mas ele tem aí um bom potencial para 2025, dado, claro, à medida do ano, as coisas que vão acontecendo, né? Essas taxas de IPCA+, a Selic, né, as reuniões do Copom e assim por diante. E eu vou fazer aqui provavelmente uma série de uns 4 ou 5 vídeos falando somente de ETFs de renda fixa brasileira. Eu vou cobrir todos eles, vou fazer aqui tipo a semana da renda fixa brasileira, alguma coisa assim. Não é um evento online gratuito, eu só vou fazer uma série de vídeos no YouTube mesmo, tá? Fica tranquilo. E aí, se você quer acompanhar isso tudo e conhecer todos os ETFs de renda fixa, saber para que cada um serve, em qual é o momento ideal para ter na carteira, o que ele representa, já se inscreve, deixa o like, porque daí eu consigo te mostrar isso no detalhe em cada vídeo, para cada ativo e para cada classe aí da renda fixa brasileira. E o terceiro ETF que eu vou ficar muito de olho aqui para 2025 é o Hash 11, né? No caso, eu vou ficar muito de olho no setor de criptomoedas, principalmente com o Bitcoin, né? Eu acabo olhando mais o Hash 11 porque ele representa aí uma cesta de vários ativos de criptomoedas que acaba facilitando bastante para o investidor estar exposto de forma mais diversificada. Tá? Agora, se você só tem Bitcoin ou o próprio Coin 11 ou algum tipo de ETF que pega somente Bitcoin, também não tem problema, tá? Vai se comportar mais ou menos igual, né? Olha só. Basicamente, a performance do Hash 11, que é essa linha azul, é igual ao BTC BRL, né? Então, ele está representando aí um ativo dolarizado, que é 75%, 80% às vezes, que é o Bitcoin. Agora, qual que é o ponto aqui do Hash 11, né? Galera, novamente, o dólar está muito próximo das máximas históricas. Beleza. O Bitcoin também está muito próximo das máximas históricas. Então, é difícil você pegar e comprar forte agora, porque por mais que eu veja ainda o Bitcoin mais para cima do que para baixo no curtíssimo prazo, eu fico muito mais preocupado com o médio e com o longo, tá? Então, esse é um ETF para a gente acompanhar, ou melhor, né? Esse é um setor para a gente acompanhar que em 2025 podem haver boas correções no preço do Bitcoin e das cripto em geral e abrir aí boas oportunidades para você conseguir comprar a preços melhores, tá? Já falei em alguns vídeos, eu acho que o Bitcoin não vai fechar o ano negativo em 2025, apesar de que meu achismo não vale nada, não importa muito. Mas eu acho que ele tem grandes chances de ele vir mais para baixo do que para cima, pelo menos agora na primeira metade do ano, tá? Mas, de novo, não importa muito o meu achismo e não importa muito o que ele vai fazer de fato. O que sempre importa é o que o investidor faz com o dinheiro dele e com a carteira dele. A gente não controla o mercado, a gente não controla os bancos que compram e vendem, a gente só controla o que a gente mesmo faz. Então, como investidor aí completo, um investidor resultante, você tem que ter uma carteira muito bem estruturada e muito bem montada, e ela já pode ter alguma parcela desses ativos que eu citei aqui e dentre outros, obviamente, para você estar aí bem diversificado e bem alocado. O ponto todo é, quando você vai acelerar a compra de um e vai rebalancear o outro? Quando que você sabe para ficar um pouco de fora de alguns setores, para diminuir a sua exposição? Isso tudo é importante na vida do investidor, porque senão você acaba caindo no viés dos achismos ou tentando controlar o mercado, que a gente sabe que não tem como fazer. E isso pode ser muito problemático, porque você pode acabar, enfim, perdendo dinheiro ou estar com uma carteira um pouco mal montada. E sempre aquela questão, né? O ideal é ter vários ativos na carteira e ir fazendo aí as entradas e as saídas de forma parcial, nunca de forma muito agressiva, porque você não sabe se o mercado pode subir um pouquinho mais ou cair um pouquinho mais também. Por isso que a carteira ela tem que ser muito bem montada, balanceada e diversificada. Se você não sabe fazer isso, não entendeu nada do que eu falei, não tem problema, eu te ofereço aqui as minhas carteiras recomendadas, acesse o link ali na bio, você vai saber mais sobre tudo isso. Bom, e novamente eu quero saber de você, qual é o seu top 3 de ativos aí para 2025 que você quer ficar de olho mesmo, seja para valorização ou para acumulação, como eu citei por aqui.
Se você ainda não conhece os ETFs e investe dessa forma mais diversificada, talvez você está ainda seguindo aí técnicas ou táticas de grandes investidores como Warren Buffett, Barsi e Trupp, que são técnicas muito boas, mas nem sempre elas funcionam para todo mundo, porque elas são muito complexas e por vezes elas são difíceis para a maioria das pessoas. E talvez isso não seja para você, mas talvez seja. E se você quiser entender mais sobre isso, eu te mostro nesse vídeo aqui, em que eu explico por que seguir técnicas de bilionários pode ser uma péssima ideia para a maioria das pessoas. De novo, elas funcionam, mas nem sempre funcionam para todo mundo. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.